Sabe como a gente faz para enxergar os blocos de construção do nosso universo? Partículas tão, mas tão pequenas que nenhum microscópio no mundo conseguiria ver. A resposta, olha, está em máquinas gigantescas e superpoderosas, projetadas exatamente para revelar o que é invisível. Vamos entender como é que os aceleradores de partículas funcionam. Essas máquinas são justamente os aceleradores de partículas. E o princípio por trás delas é até que bem direto. Para ver do que uma coisa é feita, às vezes o melhor jeito é quebrar ela. Ao fazer partículas colidirem em velocidades muito próximas à da luz, a gente consegue abrir uma janelinha para o mundo subatômico e ver de perto as forças fundamentais da natureza. Tá, legal. Mas como é que isso funciona na prática? Como se pega essas partículas minúsculas e as leva a energias tão, mas tão extremas? Bem, tudo se resume a duas forças fundamentais. E essa comparação é perfeita. Pensa bem, assim como os telescópios abriram os nossos olhos para a imensidão do cosmos e os microscópios revelaram todo um mundo celular que a gente nem sabia que existia, os aceleradores nos deram um novo sentido para enxergar a estrutura mais fundamental da matéria. Para a gente entender como tudo isso funciona, precisamos conhecer as duas ferramentas que controlam as partículas. Imagina que a partícula é um carro de corrida subatômico. Ele vai precisar de um motor para acelerar e de um volante para fazer as curvas, certo? Então, primeiro, o campo elétrico, ele é um motor. É ele que fornece a energia, aquele empurrão. Toda vez que uma partícula passa por um campo elétrico, ela ganha um pulso de velocidade e vai ficando cada vez mais rápida. E aí entra o campo magnético, que é o nosso volante. Ele não aumenta a velocidade, mas a função dele é absolutamente crucial. Ele curva a trajetória da partícula, guiando o caminho e mantendo tudo sob controle dentro da máquina. Usando essas duas ferramentas, os cientistas criaram basicamente dois tipos principais de aceleradores. A escolha entre uma pista reta ou um circuito circular vai depender do tipo de experimento e, claro, da energia que se quer alcançar. Nos aceleradores lineares, a partícula faz uma viagem só, em linha reta, recebendo toda a energia de uma vez. Já nos cíclicos, a partícula é como um atleta numa pista de corrida, sabe? Ela dá várias voltas e, a cada volta, recebe um novo impulso de aceleração. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nos aceleradores cíclicos, começando com um dos pioneiros e mais importantes de todos, o ciclotron. Foi uma invenção simplesmente genial do físico Ernest Lawrence. A genialidade do ciclotron está toda no seu design. A partícula começa bem no centro. Um campo elétrico dá um empurrão para ela entrar em um de dois eletrodos em formato de D. Lá dentro, um campo magnético a força a fazer um caminho semicircular. Quando ela sai, o campo elétrico já inverteu a polaridade e a acelera de novo. Esse ciclo se repete várias vezes, e a partícula vai viajando numa espiral cada vez maior, ganhando mais e mais energia a cada volta. Só que tem um problema. Conforme as partículas chegam perto da velocidade da luz, uma coisa meio estranha acontece, algo que foi previsto lá na teoria da relatividade de Einstein. Então, o ponto crucial é este. A partícula, na prática, fica mais pesada. E ficando mais pesada, ela demora mais para completar cada volta. Com o tempo, ela começa a chegar atrasada para o empurrão do campo elétrico, sai de sincronia e simplesmente para de acelerar. Isso acaba limitando a energia máxima que um ciclotron clássico consegue atingir. Então, para superar tanto esse limite da relatividade quanto o custo altíssimo de construir ímãs gigantescos, os cientistas tiveram uma ideia muito mais inteligente e eficiente: o síncrotron. A grande diferença está no design. Em vez daquela trajetória em espiral do ciclotron, o síncrotron usa um caminho circular de raio fixo. Isso já permite trocar aquele ímã gigante por um anel magnético, que é muito mais eficiente. Mas a maior mudança de todas é que no síncrotron, o campo magnético é variável. E aqui está o pulo do gato. O síncrotron vai ajustando a força do campo magnético. Conforme a partícula ganha energia e fica mais pesada, o campo magnético fica mais forte para mantê-la sempre na mesma trajetória circular. Isso mantém a sincronia perfeita com os impulsos elétricos e permite que as partículas atinjam energias muito mais altas. E a diferença de energia que se pode alcançar é impressionante. Sincrotrons de prótons chegam a energias ordens de magnitude maiores que o de elétrons, podendo atingir 800 GeV ou GeV. Isso acontece porque os prótons, que são quase 2.000 vezes mais pesados, são mais rígidos e perdem menos energia ao fazer as curvas.
Com isso, dá para acelerar eles muito mais. 800 gigaelectrons-volts. É uma energia colossal, toda focada numa única e minúscula partícula. E é com essa energia toda que se consegue quebrar a matéria para ver do que ela é feita de verdade. Mas essa tecnologia não serve só para desvendar os segredos do cosmos, não. Ela tem aplicações que impactam diretamente o nosso dia a dia, da medicina até a indústria. A jornada foi longa, claro. Começou com pesquisas teóricas e levou à primeira reação nuclear induzida artificialmente, um feito que rendeu um prêmio Nobel e abriu as portas para um campo inteiramente novo da ciência. Hoje, os aceleradores são ferramentas indispensáveis em várias áreas. Na medicina, por exemplo, são usados para criar isótopos para diagnósticos e também em terapias super precisas contra o câncer. Na indústria, ajudam a desenvolver novos materiais. E, claro, na ciência fundamental, eles recriam as condições do Big Bang, colidindo partículas de frente. O que fica claro é que essa tecnologia, que nasceu da mais pura curiosidade sobre o universo, acabou se tornando um motor de inovação em áreas que afetam a vida de todos nós. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A cada nova geração de aceleradores, a gente mergulha mais fundo na estrutura da realidade. O que será que nos espera na próxima fronteira da física de partículas? A busca para enxergar o invisível, essa continua.